Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões, hoje com o tema Teoria Geral da Constituição. Esse é um tema um pouco introdutório dentro do direito constitucional, mas que acaba sendo exigido nos concursos públicos e no exame de ordem prova da OAB. Nós vamos aqui fazer questões que eu selecionei, passando por tópicos como conceito de Constituição, classificação das constituições, eficácia das normas constitucionais, poder constituinte e até mesmo questões sobre interpretação constitucional. Então aproveite o conteúdo da melhor maneira possível, lembrando que qualquer dúvida estou à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé, e é claro aqui também no meu canal do YouTube. Já aproveito para convidar você a deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever para receber outros vídeos. Esse é apenas o primeiro vídeo de uma maratona de direito constitucional. Então você pode também acompanhar a sequência vendo a resolução de questões dos outros tópicos, ok? Sem perder muito tempo, vamos então para a nossa primeira questão aqui desta aula. Uma questão de 2024 da Banca Sebrasp, que foi aplicada para o cargo de defensor público e diz assim: a respeito da classificação das constituições, assinale a opção correta. Ele quer a alternativa certa. Letra A. A Constituição material está necessariamente inserida na formal, de modo que não pode haver norma materialmente constitucional fora da lei fundamental. Errada. Veja, Constituição material não se confunde com Constituição formal. Quando você pega a classificação das constituições na doutrina, a doutrina afirma que Constituição formal é aquela Constituição em que todas as normas inseridas no texto constitucional são consideradas como normas constitucionais, independentemente do conteúdo. Então, na Constituição formal, tudo que está na Constituição é norma constitucional, independentemente do conteúdo. Isso é muito importante, porque a Constituição brasileira é assim. Independentemente do conteúdo da norma, o artigo da Constituição é uma norma constitucional ali. Então, Constituição formal possui essa diretriz. Na Constituição material é um pouco diferente. Para saber o que é de fato uma norma constitucional, na Constituição material, você precisa investigar o conteúdo. É considerado como norma constitucional apenas o dispositivo que trata de uma norma essencial para a estrutura do Estado, uma norma fundamental, de fato, para a estrutura constitucional. Então, a Constituição material difere da formal pela necessidade de investigação do conteúdo e não tem a ver com a forma de produção. Logo, a alternativa A está errada. Letra B. São consideradas analíticas ou prolixas as constituições extensas, que não se limitam a tratar de conteúdos materialmente constitucionais, sendo exemplo desse gênero a Constituição Federal de 88. Está correta essa alternativa. De fato, a Constituição brasileira é considerada como uma Constituição analítica ou prolixa. Ela trata de diversos temas, é uma Constituição ampla que passa por assuntos como direitos políticos, partidos políticos, meio ambiente, índios, família. Então, é uma Constituição analítica ou prolixa, em contraposição àquilo que se chama de Constituição sintética. Letra C. A Constituição material é o conjunto de regras e princípios que tratam de direito substantivo, em oposição à Constituição formal, que reúne as regras de direito adjetivo. Tem nada a ver, não há um vínculo entre Constituição material e formal, quanto ao direito ser substantivo ou direito adjetivo. Constituição formal, como já dito anteriormente, é aquela Constituição que considera todas as normas como constitucionais, desde que inseridas no texto constitucional. A forma de produção é o que importa. Letra D. Quanto ao processo de reforma, uma Constituição é classificada como rígida quando não admite modificação. Errado, queridos. Constituição rígida é aquela Constituição que exige para a alteração um quórum mais difícil do que o quórum de aprovação de uma lei. É o caso da Constituição brasileira, No Brasil, para aprovar uma lei, exige-se maioria simples, como regra se for lei ordinária. Para aprovar uma emenda à Constituição, exige-se 3/5 nas duas casas em 2 turnos, 3-5-2-2. Então, a Constituição brasileira, pela doutrina, é considerada como rígida, embora alguns autores chamem de Constituição super rígida, E a letra E fala que a Constituição histórica é fruto de evento revolucionário
como é o caso da Constituição Francesa de 1791. Errado. Constituição histórica não se confunde com a Constituição dogmática. A histórica é aquela Constituição construída com o passar do tempo, através da evolução social, através, portanto, da história. A Constituição dogmática é uma Constituição que decorre de um evento revolucionário, rompendo, portanto, com o regime jurídico antecedente. Logo, a alternativa correta dessa questão, letra B, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Uma excelente questão aí para fins de treino. Mais uma questão, a gente muda agora de carreira, uma questão de 2024, também da Banca Sebrasp, só que agora delegado de polícia, olha aí. No que diz respeito ao poder constituinte, assinale a opção correta. Letra A. Não existiu poder constituinte originário nos países de constituição flexível. Errado. Poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição. Então, no caso brasileiro, a Constituição foi criada em 5 de outubro de 88, com o exercício do poder constituinte originário. Então, mesmo a Constituição sendo flexível, é claro que se tem sim um poder constituinte originário. Letra A está errada. Letra B. O titular do poder constituinte é o órgão que produz normas de natureza constitucional. Olha que interessante. Aqui, o que ele queria que você soubesse é a titularidade do poder constituinte. A doutrina afirma que a titularidade do poder constituinte é do povo, até por decorrência do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Então aqui, quando fala que o titular do poder constituinte é o órgão que produz as normas, isso estaria errado, porque o titular de fato não é o órgão e sim o povo, né? Letra C. O caráter inicial do poder constituinte originário consiste no fato de que ele não se fundamenta em outro, mas cria uma nova ordem jurídica. Perfeito, né? O poder constituinte originário é considerado como um poder inicial, um poder ilimitado, incondicionado, um poder autônomo e, nesse sentido, como inicial, ele inaugura uma ordem jurídica, fundamentando, portanto, as leis e os regulamentos que são editados, posteriormente e recepcionando as normas anteriores compatíveis com o seu teor. Então, aparentemente, a letra C seria a alternativa correta. Vamos ler aí as demais. Letra D. No plano jurídico doméstico, o poder constituinte originário encontra limite nos tratados e convenções internacionais. Tem uma grande polêmica doutrinária sobre isso, mas essa frase está errada, tá? No plano jurídico doméstico, dentro do Brasil, o poder constituinte originário é ilimitado. Então ele pode, inclusive, decidir contrariamente a um tratado internacional. Há quem recuse isso, Há quem afirme que o poder constituinte originário estaria limitado por tratados e convenções internacionais, mas para fins de concurso público, é considerado como ilimitado e, portanto, a letra D está errada. Letra E. Na Constituição Federal de 88, a principal limitação material ao poder de revisão consiste na proibição de sua reforma durante a vigência de intervenção, estado de defesa ou estado de sítio. Errado, queridos. Lembre-se, o poder constituinte reformador se submete a 3 limites expressos, além dos limites implícitos. Esses limites expressos são limites formais, materiais e circunstanciais. Então, formal é o processo legislativo, 3/5 nas 2 casas, em 2 turnos, a iniciativa, a forma de promulgação. Limite material diz respeito às cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, e limites circunstanciais dizem respeito a isso, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Aqui o erro está em dizer que a principal limitação material seria intervenção, estado de defesa, estado de sítio. Errado. Essa não é uma limitação material, e sim uma limitação circunstancial, tá, queridos? Então, errado aí. Portanto, a alternativa correta, a letra C, sendo a alternativa a ser marcada, ok? Mais uma questão agora de procurador municipal, também aplicada em 2024. Olha aí. Quanto à origem, ao conteúdo, à extensão, ao modo de elaboração e à possibilidade de submeter-se à alteração, a Constituição Federal classifica-se respectivamente como... Então, uma questão sobre a classificação da Constituição brasileira, tá? Vamos falando de uma a uma. Letra A, promulgada. Ok. A Constituição brasileira é uma Constituição promulgada porque foi aprovada democraticamente. Formal, também está correto. A Constituição brasileira é formal. Todas as normas que se encontram produzidas pelo processo formal são normas, portanto,
constitucionais. Analítica, a Constituição brasileira também é analítica, ela é extensa, né, até como questões que nós já fizemos anteriormente. Dogmática, também é dogmática, porque a Constituição brasileira rompe com o regime jurídico anterior. E rígida, também está certo, porque a Constituição brasileira foi editada e possui, portanto, uma forma de alteração mais difícil do que a aprovação de uma lei. Então, letra A parece-me ser a alternativa correta. Vamos ver os erros das demais. Letra B, outorgada. Errado, a Constituição brasileira não é outorgada. Outorgada é aquela Constituição, né, que é imposta, é uma Constituição não democrática, normalmente editada em regimes ditatoriais. Material também está errada, né? Sintética também está errada, então letra B errada. Letra C, promulgada, ok. Material, errada, já é errada, é formal, não é material, né? Analítica, ok. Histórica está errada também, né? Porque ela é dogmática. Letra D, promulgada, ok. Formal, ok. Sintética, errado, ela não é sintética, ela é analítica. Histórica também está errada, ela é dogmática, e flexível também está errada porque ela é rígida. Letra D, ou melhor, letra E, outorgada, já está errada porque ela é promulgada. Logo, a alternativa correta, letra A, sendo a alternativa a ser marcada. Ok, queridos? Beleza, mais uma questão também 2024, agora a banca muda, banca FGV. Vamos ver aqui a cobrança. Olha aí. Em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção da vida e da igualdade de gênero. Em decorrência, o artigo 23, inciso 2, o artigo 25 caput, o parágrafo único do Código Penal e o artigo 65 do Código de Processo Penal devem ser interpretados de modo a excluir a legítima defesa da honra do domínio do Instituto da Legítima Defesa. Entre os princípios de hermenêutica constitucional, utilizado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão descrita acima é o da... Muito bom, né? Essa questão cobra de você conhecimento sobre o tópico interpretação constitucional ou hermenêutica constitucional. Aqui, normalmente as questões cobram conhecimento sobre princípios constitucionais ou sobre hermenêutica constitucional, tá, pessoal? E aí, essa especificamente está cobrando princípio da hermenêutica. Então, nós temos vários princípios, como presunção de constitucionalidade das leis, interpretação conforme a Constituição, conformidade funcional, entre outros. Mas aqui, veja, os artigos são mantidos e o Supremo dá uma interpretação conforme o texto constitucional, dignidade da pessoa humana, proteção à vida e igualdade. Então, nesta hipótese, nós temos a aplicação da interpretação conforme a Constituição. Unidade constitucional tem nada a ver, presunção de constitucionalidade tem nada a ver, concordância prática e conformidade funcional não se relacionam com o caso. Então, letra C, a alternativa correta, trata-se de aplicação do princípio aí da interpretação conforme a Constituição, ok? Mais uma questãozinha, PGE de Sergipe, olha aí, 2023, diz assim: acerca da formação e modificação da Constituição, assinale a opção correta. Letra A. As constituições superrígidas não admitem modificação de seu texto. Errado, cuidado. Qual é a diferença de uma Constituição rígida para a superrígida? Em ambas, a alteração do texto constitucional exige um processo mais difícil do que a aprovação de uma lei. Só que na Constituição superrígida, alguns direitos não podem ser abolidos porque estão protegidas por cláusulas pétreas. Então, por exemplo, Alexandre de Moraes chega a afirmar que a Constituição brasileira seria uma Constituição superrígida. Mas vale destacar que, para a grande maioria dos autores, a Constituição brasileira é enquadrada como uma Constituição rígida apenas, tá, pessoal? E veja, isso está errado a letra A, porque a superrígida admite sim a alteração do seu texto, só tem a proteção em relação ao núcleo essencial de alguns direitos. Letra B. A revisão constitucional corresponde ao conjunto de regras e procedimentos a que se submetem as propostas de emenda ao texto constitucional. Veja, a revisão constitucional corresponde ao conjunto de regras e procedimentos a que se submetem as propostas de emenda ao texto constitucional. Para saber responder isso aqui, é preciso relembrar rapidamente as espécies de poder constituinte. Vamos lembrar? Nós temos o poder constituinte originário, PCO, e o poder constituinte derivado. O poder constituinte, considerado como originário, é o poder de criar a Constituição.
O poder constituinte derivado foi criado pelo originário para alterar o texto constitucional ou complementá-lo. Dentro do derivado, nós temos 3 espécies: o poder constituinte derivado revisor, reformador e decorrente. O revisor é o do artigo 3º do ADCT. Foi aplicado 5 anos após a promulgação da Constituição e hoje é uma norma constitucional de eficácia exaurida, não se aplica mais. O reformador é o artigo 60 da Constituição, é a possibilidade de se editar uma emenda constitucional. E o decorrente é aquele do artigo 25 da Constituição Federal, que é o poder do Estado-membro de editar a sua própria Constituição Estadual. Dito isso, queridos, veja que ele está falando aqui que a revisão constitucional corresponderia ao conjunto de regras e procedimentos a que se submetem propostas de emenda ao texto constitucional. Isso tem mais relação com o poder constituinte reformador do que revisor, né? E mesmo assim, né, esse conjunto de regras e procedimentos tem a ver com os limites, né, que se aplicam à proposta de emenda. Então a letra B é a alternativa errada. Letra C, nos termos da Constituição Federal de 88, o povo é o titular do poder constituinte. A alternativa correta, representando aquilo que você encontra no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Letra D, o poder constituinte originário é um poder limitado pelos direitos naturais. Errado. Poder constituinte originário, para fins de prova, é considerado como ilimitado. E vale destacar, né, que no neoconstitucionalismo, fenômeno que vivemos atualmente, a linha filosófica adotada é o pós-positivismo e não o naturalismo, tá? E a letra E, o poder constituinte estadual distrital está limitado apenas pela observância dos direitos e das garantias fundamentais. Errado. O poder constituinte estadual distrital é chamado de poder constituinte derivado decorrente, e ele se submete à Constituição Federal e aos princípios que a doutrina denomina de princípios constitucionais sensíveis, aqueles que permitem intervenção, lá do artigo 34, inciso 7 da Constituição, os princípios constitucionais extensíveis, que são aqueles que tratam da União, mas se aplicam por simetria aos estados, e os estabelecidos, que são aquelas normas da Constituição Federal que já tratam dos estados, né, e devem ser reproduzidos no âmbito da Constituição Estadual. Então a alternativa correta, a letra C, foi a alternativa dada aí como adequada nessa questãozinha, ok? Mais uma questão, também de Procurador de Estado, 2023, olha que interessante, diz assim: leia os artigos a seguir da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. São 3 artigos, olha aí. Artigo 170, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Veja que aqui nas alternativas ele vai pedir a classificação quanto à eficácia. Neste caso, quando ele fala salvo nos casos previstos em lei, a lei, evidentemente, poderá atuar, não é mesmo? Veja, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, essa norma não pode ser considerada como plena. A gente já exclui a letra A e a letra B. Ficamos com a letra C e letra D, contida. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos em que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Veja, a lei regulará ou limitará. Então, essa norma também não pode ser considerada como uma norma de eficácia plena. A gente elimina a letra D e já sobra a letra C, né? É, de fato, uma norma de eficácia limitada. A última são privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Supremo, norma de eficácia plena. Portanto, a alternativa correta, letra C, sendo a alternativa a ser marcada. Ok, queridos? Já aproveita, deixa o seu like no vídeo se você está gostando e se inscreva no canal também, lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma maratona de resolução de questões que você vai encontrar de forma aberta e gratuita aqui no canal. E evidentemente o seu engajamento é o que motiva a gente a produzir mais conteúdo para que você possa aí estudar de maneira qualificada para concursos públicos, ok? Mais uma questãozinha, 2023, Procurador Municipal. Já uma banca aí menos expressiva do que FGV, FCC, Quadrix. Diz assim, ó. Acerca da possibilidade de alteração do texto constitucional, assinale a alternativa incorreta. Veja que ele quer a alternativa errada. Letra A. No direito brasileiro, a doutrina majoritária rejeita a existência de limites materiais implícitos ao poder de reforma constitucional. Errado, galera. O poder de reforma constitucional, que é o poder de editar uma emenda constitucional, se submete a princípios que limitam expressamente e princípios que limitam implicitamente de acordo com a doutrina.
As limitações expressas são aquelas que eu já falei, limitação formal, material, circunstancial. Mas a doutrina também identifica limites implícitos, como a vedação ao retrocesso, como a vedação à teoria da dupla revisão e assim por diante. Como ele quer a errada, a letra A seria a alternativa, portanto, a ser marcada. Vamos comentar rapidamente as outras. Letra B. É plenamente possível a incidência do controle de constitucionalidade difuso ou concentrado sobre emendas constitucionais. Tá certo. Emenda constitucional faz parte do poder constituinte derivado, que é limitado. Então, uma emenda pode ser objeto de uma ADI ou mesmo de uma ação, objetivando aí resolver um caso concreto com a arguição de inconstitucionalidade da emenda. Letra C. Não haverá participação do presidente da República na fase constitutiva do processo legislativo de uma emenda constitucional, uma vez que o titular do poder constituinte derivado reformador é o poder legislativo, tá certo? Uma emenda constitucional é aprovada não ali pelo presidente da República, mas sim pelas mesas da Câmara e do Senado, que ela é promulgada. Letra D. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, tá certo? Esse é o princípio da irrepetibilidade, que inclusive é objeto de outro vídeo meu aqui no canal, então já aproveite e se inscreve aí. Letra E. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, tá certo? É uma emenda constitucional, ou melhor, uma cláusula pétrea às emendas constitucionais que você encontra no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Portanto, letra A alternativa a ser marcada porque é a frase errada e ele quer a incorreta. Mais uma, no que se refere às normas aplicáveis às emendas constitucionais, assinale a alternativa incorreta. Nessas bancas que são assim de menor porte, como IBFC, Quadrix, você encontra muito esse modelo de incorreta, então tem muito cuidado, tá? Para você não errar. Letra A. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Cuidado! Aqui ele está tentando induzir você ao erro. Quem pode apresentar proposta de emenda à Constituição está no artigo 60, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. E lá, existe de fato lá 1/3 dos membros da Câmara, do Senado. Aqui não. Quando se fala de Assembleia Legislativa, não é 1/3, e sim, mais da metade. Então está errada a letra A. Como ele quer a incorreta, a letra A está errada. Confira depois o artigo 60, inciso 3 da Constituição. Letra B. A proposta de emenda à Constituição deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Perfeito, 3-5-2-2, que é aí o processo legislativo de emenda. Letra C. A emenda à Constituição deve ser promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado com o respectivo número de ordem. Tá certo também, não é o presidente que promulga a emenda constitucional. E letra D. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, estado de defesa ou de intervenção federal. Também está correto, porque nós temos isso como limitação circunstancial. Como ele quer a incorreta, a errada, letra A, portanto, a alternativa a ser marcada. Ok, queridos? Massa! Muito bom, fazer essas questões aqui com vocês e treinar. Lembrando sempre que lá no meu Instagram eu compartilho materiais, no grupo de WhatsApp eu sempre mando conteúdos, links e você pode participar disso tudo. Então segue logo o @marciliofé. Mais um aqui, ó. Essa é uma questão bem teórica. No que se refere ao poder constituinte, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Então você precisa procurar um pouquinho aqui, o equívoco. Letra A. O poder constituinte originário é um meio de se produzir mudanças na estrutura organizacional de um Estado inerentes às necessidades que acarretam o desenvolver social, ou seja, é um poder de fato que estabelece a Constituição Federal, podendo ser formal, material, histórico ou revolucionário. Tá certo? Um texto introdutório doutrinário colocado aqui para o poder constituinte originário que traz aí essa nova Constituição. Letra B. O poder constituinte derivado é aquele instituído pela própria Constituição. Trata-se do poder de modificar a Carta Magna em vigor segundo as regras e processos nela descritos. Este poder é também denominado de poder de revisão, poder constituinte em sentido impróprio, de segundo grau, instituído e difere do poder constituinte originário, pois este reside no povo, permanece fora da Constituição. Nenhum poder de revisão poderá regulamentá-lo, mantém-se fora e sobre a Constituição, quanto aquele se move dentro do quadro constitucional criado pelo poder constituinte originário. Certo, O originário, titularizado pelo povo, tem ali o exercício para a edição da emenda, ou melhor, da Constituição,
e o poder constituinte derivado é criado pelo originário para alterar o texto através de emenda, através ali, né, do procedimento previsto. Letra C. O poder constituinte derivado revisor foi previsto nos atos das disposições constitucionais transitórias, a DCT, estabelecendo que a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão bicameral, sendo que o procedimento próprio da alteração das normas constitucionais, ou seja, 3/5 em ambas as casas legislativas, né? Então, basicamente o que ele queria aqui era que você conhecesse o artigo lá 3º do ADCT, que trata do poder constituinte derivado revisor, né? Neste caso aqui, você deve ter um pouquinho de cuidado, porque, de fato, você tem a votação lá no ADCT por maioria absoluta, mas a sessão não é considerada como uma sessão bicameral. A Constituição Federal, ao tratar do tema lá na ADCT, prevê essa votação em sessão unicameral. E, portanto, você tem um equívoco aí. E veja, mais uma vez, que ele está cobrando a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa errada. E, por isso, você deveria marcar, neste caso, a letra C, porque fala bicameral quando é unicameral. Letra D. O poder constituinte supranacional busca a sua fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e em um conceito remodelado de soberania. Agindo de fora para dentro, busca estabelecer uma Constituição supranacional legítima. Faz as vezes do poder constituinte porque cria uma nova ordem jurídica de cunho constitucional, na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional por excelência, com capacidade para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo. Tá certo, né? Esse poder constituinte supranacional existe em outros países, essa vinculação a um ordenamento jurídico superior ao nacional, tá? Não é o caso do Brasil, mas existe e tem esse conceito. Então, a alternativa a ser marcada, a letra C, representando, portanto, a alternativa incorreta, errada. Eu, particularmente, não gosto muito desse formato de questão, porque, na minha visão, ele acaba deixando de cobrar o conteúdo propriamente dito do candidato, que é muita informação, né? O cara é nervoso, tem uma certa dificuldade de compreender. De qualquer maneira, vamos para mais uma Fundatec Procurador Municipal, olha aí. De acordo com a classificação desenvolvida por José Afonso da Silva, na obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais, normas programáticas são caracterizadas pela... Bem simples, né? As normas, de acordo com José Afonso da Silva, podem ser normas de eficácia plena, contida e limitada. As de eficácia limitada dependem de lei e podem ser de 2 tipos, né? De princípio programático ou de princípio institutivo. E aqui ele está cobrando especificamente as normas programáticas. Então, elas são de eficácia limitada, letra A, olha aí, demandando interposição legislativa para ampliação da produção dos efeitos que se destina a produzir, ainda que produzam, mesmo sem regulamentação, alguns efeitos. Então, de fato, uma norma programática é uma norma de eficácia limitada e depende dessa regulamentação, embora produza alguns efeitos. Então, a letra A seria a alternativa correta, a meu ver. A letra B fala eficácia diferida, uma vez que nenhum dos efeitos produzem sem que haja regulamentação, errado, né? Deve-se lembrar ainda que produz minimamente efeito revogador e inibidor. Letra C, aplicação imediata e eficácia plena, errado. Letra D, eficácia limitada e aplicabilidade imediata quando introduzem no ordenamento jurídico novas instituições ou institutos. Não, aí não é o programático, é de princípio institutivo a letra D, né? Por isso que ela está errada. E letra E, aplicabilidade limitada e eficácia imediata quando introduzem no ordenamento jurídico novas instituições ou institutos até então existentes. Também errado, neste caso aí não é uma norma programática. Então a alternativa correta, letra A, sendo, portanto, a alternativa a ser marcada. Ok, queridos? Excelente momento para a gente trabalhar aqui na resolução de questões da nossa teoria geral da Constituição. Espero que você tenha gostado e convido você, mais uma vez, a deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos, ok? Um forte abraço a todos e até um próximo encontro. Valeu, pessoal!